Olá, a paz seja com todos. Já estamos aqui para a escola bíblica desse domingo, esperando você conectar para que possamos aí dar início a esse estudo. Estivemos 2 domingos seguidos sem a aula aqui ao vivo por causa de viagens, e não foi possível deixar programado, mas estamos aqui de volta retomando esse estudo sobre a série Espiritualidade Cristã, que tem sido abençoador. Vamos fazer uma oração para dar início. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos graça e misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento para que possamos compreender a Tua palavra e o que Tu tens para nós nesse dia. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, a paz para o irmão Legilson aqui em Porto Velho, para a irmã Rose e para a irmã Aldenira, que já estão interagindo conosco. É importante essa interação para saber com quem estamos falando e também os lugares. Hoje eu estive olhando a estatística do Meta. Nós estamos falando aí com Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal aqui em Rondônia, Fortaleza, Ceará, Manaus e Humaitá, no estado do Amazonas, Rio Branco, no Acre, Rio de Janeiro, Cuiabá e São Paulo. Que Deus possa abençoar todos que estão nesses estados e também nessas cidades, que possam continuar conosco acompanhando a programação. Também estamos chegando ao Brasil, Portugal, Angola, Bolívia, Estados Unidos, Moçambique, Espanha, México, Peru e Taiwan. Que todas essas pessoas que nos acompanham nesses países também possam ser grandemente abençoados pela palavra que Deus tem dado a nós. Queremos cumprimentar os nossos irmãos pastores Marcelino Mário, lá em Moçambique, também o pastor Michone Antônio, também lá em Moçambique, que tivemos contato essa semana, que Deus continue abençoando grandemente, e também ao irmão Joaquim, lá em Angola. Tanto Moçambique e Angola são países africanos, né? Que Deus possa continuar expandindo a obra do reino na África e qualquer outro continente. Bom, vamos lá. Dando sequência à série Espiritualidade Cristã, estamos aqui hoje diante da lição número 12, que tem como título Dons do Espírito Santo. Vamos meditar no que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, mas vamos fazer apenas a leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém? Quem é que dá o dom, quem é que entrega o dom? É o Espírito Santo. E ele faz isso com uma finalidade, com um objetivo, como diz a palavra, né? Por uma razão proveitosa. E essa razão proveitosa se diz respeito ao crescimento do reino de Deus, à expansão do reino de Deus, ao fortalecimento espiritual da igreja e também para a capacitação da pessoa para que ela possa ser útil no reino de Deus. Por isso é importante buscar, além do batismo com o Espírito Santo, que a Bíblia também chama batismo de fogo, buscar a revelação dos dons, buscar que Deus abençoe, concedendo dons, concedendo talentos, concedendo habilidades para que possa ser útil no reino. A nossa vida aqui na terra passa muito rápido. O nosso tempo aqui na terra é como um relâmpago, né, que sai do Oriente e se põe no Ocidente. É tudo muito rápido, não demora, nascemos, crescemos, envelhecemos, aí vem os dias de enfado e cansaço, os dias aos quais não temos mais prazer, e por isso nós precisamos dedicar ao reino enquanto temos vigor, enquanto temos gás, enquanto temos disposição para servir ao Senhor. Vamos, aqui de acordo com a lição, meditar a respeito dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala de dons
que são concedidos pelo Filho Jesus e os dons que são concedidos pelo Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em plena harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo concede habilidades para que nós possamos ser útil para o reino de Deus. Então, feliz é aquele que é útil para o Senhor, feliz é aquele que é útil para a obra de Deus, feliz é aquele que de alguma forma contribui com o progresso da fé de diversas pessoas. Feliz é aquele que está servindo ao Senhor. Essas pessoas serão galardoadas, ou seja, serão premiadas. Haverá um grande julgamento e aquele que está com Cristo não passará por esse terrível julgamento, mas aquele que caminha com Cristo será julgado para premiação de acordo com as obras. Então, vale a pena você se dispor ao reino de Deus, vale a pena você contribuir com o reino de Deus de diversas formas, de diversas maneiras. Aqui na lição diz assim: os dons são recursos sobrenaturais dados pelo Espírito Santo ao cristão para habilitá-lo a realizar ministérios especiais para edificação do corpo de Cristo. Portanto, os dons são dados não é para medir a sua espiritualidade, os dons não são para que você se ache mais espiritual do que os outros, não. Os dons são dados para que você seja útil no reino. E tem aqueles dons que são administrativos, tem os dons que são eclesiásticos, tem os dons que são missionários, que são evangelísticos. Existem diversos dons e aquilo que você recebe você tem que usar com muita ousadia e com muita destreza. Você deve usar para o bem da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus e para o fortalecimento do reino de Deus. Amém? Vamos lá, a primeira parte aqui da lição diz assim: uma dádiva para edificação da igreja. A edificação no relacionamento, né? Certa vez aconteceu uma disputa entre os discípulos de Jesus sobre qual seria maior no reino de Deus. Isso está lá em Lucas capítulo 22, dos versículos 24 a 26. E a resposta de Jesus foi aquilo que eles não esperavam, né? O maior que seja o menor. Ou seja, é com humildade, é com humildade, é com o coração quebrantado, é com a alma liberta, é com simplicidade que Deus vai te usar. Deus não vai te usar na arrogância, na prepotência. Existe um outro ser aí que usa, né? Mas não Deus, o Altíssimo. Portanto, é com humildade, é com desprendimento, é com ousadia. Os tímidos não herdam o reino de Deus, né? não prosperam, não se desenvolvem. Portanto, o crente precisa orar, pedir a Deus ousadia de espírito, pedir a Deus sabedoria de espírito, pedir a Deus que possa crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, no fortalecimento da fé, na coragem de falar do amor de Cristo, de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Assim deve ser cada um de nós. Após os discípulos terem recebido a unção do Espírito Santo, todos trabalharam e com o propósito de anunciar o reino de Deus, de anunciar o Evangelho. Então, antes de receber o revestimento de poder, eles eram tímidos, eles não tinham conhecimento pleno da palavra, eles tinham dificuldade para entender as coisas do reino, eles não tinham habilidades para servir aquela multidão que acompanhava, eles não tinham o desprendimento espiritual, o entendimento espiritual para serem úteis ao reino de Deus. No entanto, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que possamos então fazer a obra de Deus com grande alegria. Fazer a obra de Deus tem dificuldade? Tem, como qualquer outra coisa na vida. Não existe nada nessa vida que seja fácil.
A mesma dificuldade que você encontra para qualquer coisa na sua vida, você vai encontrar também para o reino de Deus. Qual é a diferença? Que quando você está a serviço do reino de Deus, o próprio Deus se encarrega de resolver as situações que aparecem em seu caminho. Quando você não está a serviço do reino de Deus, é você que tem que se esforçar, é você que tem que ir atrás, é você que tem que correr, é você que tem que parar, pensar, passar a noite de sono, acordado para poder achar alternativas e soluções. Quando você está a serviço do reino, você faz apenas aquilo que é determinado pelo Espírito Santo e o restante vai acontecendo. Deus dá ordem aos seus anjos ao respeito daqueles que estão no reino. Deus levanta-se em favor daqueles que estão a serviço do reino. Portanto, quando nós estamos a serviço do reino, nós estamos desprendidos, nós estamos completamente entregues ao Senhor e é Ele que cuida de nós. Nada nos falta, Ele providencia tudo, Ele nos dá todas as condições necessárias para que nós possamos então estar à vontade, estar livres para fazer aquilo que é o reino de Deus. Vamos lá, ainda sobre uma dádiva para a edificação da igreja, os dons do Espírito Santo, eles servem para edificação no evangelismo. Muitas pessoas têm dificuldades para falar da Bíblia, para falar da mensagem da salvação, têm dificuldades para falar a respeito do plano da salvação, têm dificuldades para evangelizar, para exortar, para corrigir as pessoas. E essas pessoas, elas, depois que recebem o revestimento do Espírito Santo, elas ficam ousadas. O cântico delas toca o coração, a pregação delas toca o coração, a orientação que ela dá para as pessoas toca o coração, a pessoa vai receber, a pessoa estará num relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, que tudo que ele fala e tudo que ele faz pelo reino é diferente. Então experimente esse revestimento de poder, experimente. Toda sexta-feira nós fazemos uma vigília na nossa igreja, das 21 à meia-noite, né? Cada vigília é contada por 3 horas, então nós oramos ali 3 horas, fazemos uma vigília, queremos aumentar com o tempo, né? À medida que os irmãos vão se fortalecendo na fé. Mas essa vigília, ela serve para quê? Ela serve para revestimento de poder. E nós já estamos vendo resultados, já estamos vendo ações do Espírito Santo na vida da igreja e na vida dos irmãos e irmãs que estão participando. Portanto, a busca do revestimento de poder é essencial para o reino de Deus, para aqueles que trabalham a serviço do reino de Deus, para aqueles que estão à disposição do reino. E o grande exemplo é esse, os discípulos de Jesus ali em Lucas 22, eles falam, né, quem é o maior no reino, né? Qual de nós aqui é o mais importante? E Jesus fala que é o menor. Então eles estavam se exaltando, eles estavam desenvolvendo ali o orgulho de ser cada um mais importante do que o outro, e Jesus mostra que vai ser maior no reino o menor, ou seja, aquele que se humilha mais, aquele que busca mais, aquele que se dobra mais ao Senhor, aquele que ora mais, aquele que clama mais, aquele que fala mais com Deus. Esses serão os maiores no reino. E aí, lá em Atos capítulo 2, você vê esse revestimento de poder chegando para a igreja, você vê ali aquelas 120 pessoas que estavam orando em Jerusalém, sendo tomadas por aquele vento impetuoso, receberam línguas como de fogo, conforme está ali em Atos capítulo 12, e se tornaram ousados e usados por Deus. Ousados porque perderam toda a vergonha, perderam toda a timidez, deixaram a preguiça de lado, deixaram as desculpas de lado e, cheios do Espírito Santo, eles tiveram alegria de fazer a obra do reino, tiveram alegria de servir ao Senhor, de levar a palavra do Senhor. Portanto, aquele que recebe esse revestimento de poder, aquele que recebe
essa unção poderosa que vem dos céus, essa pessoa torna-se mais ousada, essa pessoa torna-se mais avivada, essa pessoa torna-se mais alegre naquilo que está fazendo para o Senhor, naquilo que está realizando para o Senhor. E a obra de Deus vai crescendo, desenvolvendo e vai fortalecendo a cada dia, vai fazendo com que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Bom, sobre os dons, lá em Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala a respeito e fala que no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo fala que os irmãos ali da igreja de Coríntios que não ignorassem os dons, mas que aceitassem. Que não ignorassem os dons, mas que buscassem, porque faz necessário. Precisamos ter os dons para que possamos fazer com excelência. Para que aquilo que nós fazemos para Deus, para aquilo que nós fazemos na obra do reino, não seja algo carnal, mas que seja verdadeiramente espiritual, né? Que seja de fato espiritual. Por isso, precisamos nos colocar à disposição do reino de Deus. Vamos lá, ainda sobre uma dádiva para a edificação da igreja. O revestimento de poder, ele é importante para a edificação na estrutura da igreja. A igreja ela é formada por várias pessoas e cada uma tem uma importância, cada uma tem um dom, cada uma tem um talento específico, cada uma tem um serviço a fazer, uma ação a fazer. E juntando tudo isso, juntando os dons, juntando os talentos, juntando as habilidades, é que nós conseguiremos avançar, é que nós conseguiremos fazer a obra de Deus com excelência e com qualidade. Portanto, a edificação da estrutura da igreja vem a partir da busca por esse revestimento. Por isso, estamos orando junto com esses irmãos e irmãs nas sextas-feiras, à noite, lá na igreja, para que nós possamos vê-los capacitados, vê-los cheios de unção, vê-los falando com ousadia, com sabedoria espiritual, para que as pessoas olhem, observem e falem, mas essa pessoa não tinha essa capacidade, essa pessoa não tinha essa habilidade, né? De onde veio essa capacidade? É sobrenatural, vem de Deus, vem dos céus. É aquilo que Nicodemos falou para Jesus, né? Esse poder, ele não é natural, ele vem dos céus, né? Então é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que construir para a nossa vida espiritual. A paz também para o nosso irmão Mário, interagindo aqui conosco, que Deus abençoe grandemente. Repito aqui, é importante você que está acompanhando a aula, interagir e dar o seu amém, o seu glória a Deus, a paz do Senhor, o seu bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual fuso horário você está. Que neste momento falamos com o Brasil, mas falamos também com outros países, África, Europa, Ásia, e lá já alguns desses países já é à noite, né? Então é importante você ir interagindo conosco para a gente ver aí seu nome, anotar no caderno de orações e também saber com quem estamos falando. Aleluia. Vamos lá. Edificação da estrutura da igreja, né? Quando você recebe esse revestimento, né? Quando você recebe dons, as suas pregações elas ficam melhores, o culto de estudo bíblico ele flui melhor, a escola bíblica ela se desenvolve melhor, nós produzimos mais resultados para o reino de Deus, nos tornamos mais úteis, nos tornamos mais capacitados. Por isso é importante buscar esse revestimento. Dê uma lida ali, Mateus, né? No último capítulo de Mateus fala sobre isso. Dá uma olhada no Evangelho conforme escreveu Lucas também, ali no finalzinho de Lucas fala sobre isso. No começo de Atos dos Apóstolos fala sobre esse revestimento de poder.
no livro de 1 Coríntios fala, nas outras cartas paulinas falam a respeito dessa unção. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma revelação desse poder na vida dos apóstolos. Você pode ver ali nos evangelhos, os discípulos de Jesus, eles acompanhavam, mas eles eram servidos. Quando você vê em Atos dos Apóstolos, eles passam a servir, eles passam a fazer aquilo que Jesus fazia. E conforme a promessa de Jesus, né, farão obras maiores porque eu estarei lá com o Pai para interceder. Portanto, busque esse revestimento e você vai ver que aquilo que você faz no reino de Deus vai evoluir muito mais, vai dar mais resultado, vai ser muito mais útil, vai ter muito mais importância. Vamos lá. Os diferentes tipos de dons. A revelação ou conhecimento sobrenatural, né, vem pelo dom de palavra de sabedoria. Esse dom é uma forma inteligente de proceder ou responder a uma situação difícil. Ali em Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22, você vê ali Jesus diante de uma situação complexa, em que foi necessário usar o dom de palavra de sabedoria para que pudesse dar o convencimento, né, para que pudesse ser compreendido, ser entendido. E em muitos outros momentos na Bíblia você vê a palavra de sabedoria sendo usada. Então é uma forma inteligente de falar de coisas, de situações que você é instigado, né? Alguém chega para você, conta um problema da vida, alguém chega para você e fala de uma dificuldade que está passando, que está atravessando, e você, assim, de uma forma espontânea, porém usado pelo Espírito Santo, você fala com essa pessoa. A sua palavra vai edificar, a sua palavra vai abençoar, a sua palavra vai fortalecer aquela pessoa, a sua palavra vai dar coragem, vai dar ânimo, vai dar aquela boa disposição para as pessoas servirem, para as pessoas estarem à disposição do reino. Amém? Também a palavra de ciência ou palavra de conhecimento, né? Que não se refere à cultura, mas uma finalidade específica. Quando alguém vem e te pergunta uma coisa que você não sabe, que você não tem conhecimento, mas o Espírito Santo, ele te inspira, ele te dá a palavra e você fala com grande propriedade, que não é de você, mas é do Espírito Santo, e vai orientar essa pessoa, e vai dar uma direção para essa pessoa, que vai dar um sentido para a vida dessa pessoa, para que ela possa então crescer, desenvolver, fortalecer na fé, para que essa pessoa possa progredir na fé, prosperar na fé, de uma forma ousada e corajosa, né? Que Deus possa te despertar para isso, para que você venha buscar, para você ver o quão importante é. Então, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são dons de revelação, são dons que vão te preparar para ser uma pessoa que fala coisas boas, uma pessoa que estimula o outro, que incentiva o outro, que encoraja o outro, que fala coisas de sabedoria para as pessoas poderem crescer, desenvolver e fortalecer naquilo que está atravessando, naquele momento difícil que está atravessando. Também dentro dos dons de revelação está o dom de discernimento de espírito, para você saber se um problema espiritual, se uma situação espiritual, se é uma prova, se é uma luta, se é uma tentação, para você saber como lidar, para você saber como fugir, para você saber como escapar desse mal. Portanto, busque em oração e o Senhor vai te conceder, e você estará preparado ou preparada para isso. O discernimento de espírito, ele é importante para você saber também se uma ação espiritual ao seu redor, se é do Espírito Santo de Deus ou se é de um espírito enganador, se é de um espírito que tenta imitar as ações do Espírito Santo. Portanto, busque o discernimento de espírito, é essencial, é fundamental que você tenha esse dom,
para que você não seja enganado por Satanás naquilo que você faz na obra do reino, para que você não seja enganado por Satanás naquilo que você realiza em favor do reino de Deus. Dentro dos dons que aparecem ali em 1 Coríntios capítulo 12, tem os dons de revelação, que são esses três que nós falamos, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Tem também os dons de poder. Esses dons de poder, eles são dons de operações sobrenaturais. O primeiro é o dom de fé. Essa fé não é aquela fé que te leva à salvação, que te leva a crer que Jesus é o Filho de Deus. Não é aquela fé que te leva ao batismo. A fé que Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 12, é a fé para operar milagres, para você orar sabendo que o Espírito Santo vai agir, para você orar na certeza que aquela pessoa vai ser curada, vai ser liberta, que aquela pessoa vai ser transformada e regenerada. É orar com ousadia, sabendo que Deus vai honrar sua oração e vai responder. Então o dom de fé que aparece ali em Coríntios é isso. Lembra ali em Atos capítulo 14, versículos 8 e 10, né, que os apóstolos ali oraram e aquele homem coxo, aquele homem paralítico andou, né? E não só andou, mas ele deu um salto e saiu pulando, entrou pulando e glorificando a Deus dentro da sinagoga. Pois é, isso vem através desse revestimento, isso vem através dessa habilidade que você conquista através de uma vida de oração e de meditação na palavra. Deus vai te usar em milagres, Deus vai te usar em grande poder, Deus vai te usar em grande ousadia. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, deixa o Espírito Santo de Deus mover a sua vida e você vai ver o sobrenatural. Amém? O poder para agir sobrenaturalmente, então vem através dessa fé e Deus vai te usar grandemente. Também o dom de poder, o grupo de dom de poder está ali, o dom de cura. Quantas e quantas doenças que são consideradas pela medicina como incurável. Quantas e quantas doenças que são consideradas pela medicina como sem solução. E a gente vê as pessoas sendo curadas pelo milagre. Deus abençoando, né? Se a pessoa tem condições de buscar um tratamento, se a pessoa tem condições de buscar um recurso clínico, amém. Deus abençoa através dos médicos, através dos profissionais de saúde. Deus abençoa através dessas pessoas que são capacitadas para cuidar da saúde. Mas existem situações que não. Existem situações que somente a graça e o poder de Deus, que somente a glória do Senhor, que somente o mover do Senhor é suficiente para poder abençoar. Amém? Que você possa buscar também esses dons. Ele está aí disponível. Ore, clame, jejue, medite na palavra. Sem oração, sem jejum e sem meditação na palavra, você não vai conseguir esse revestimento de poder. Mas você vai conseguir uma ação poderosa do Senhor. Você vai conseguir uma ação gloriosa do Senhor em sua vida. Amém? E também no grupo de poder, o dom de milagre, que seria muito além da cura. O dom de milagre, ele age de diversas maneiras e de diversas formas, fazendo aquilo que é impossível do jeito humano, fazendo aquilo que é impossível da forma humana. Portanto, estejam revestidos da graça e do poder de Deus e busque esses dons e você também será usado. A sua vida vai mudar e você vai mudar a vida de muitas pessoas através dessa bênção de Deus, através desse revestimento, através dessa ação poderosa do Senhor. Portanto, busque esse revestimento, busque essa ação poderosa de Deus na sua vida, busque essa ação gloriosa do Senhor na sua vida, e você vai ver o mover de Deus, você vai ver a glória do Senhor, você vai ver o Espírito Santo te encher. Vamos lá. Um outro grupo é falar de forma sobrenatural.
Aí entra o dom de profecia. O dom de profecia, ele é um conjunto de dons. Para profetizar é necessário ter o batismo com o Espírito Santo, é necessário ter variação de línguas, é necessário ter interpretação de línguas, é necessário ter palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Tá? Então, o dom de profecia não é só sair falando aí de qualquer maneira. O dom de profecia, ele vem acompanhado de todos esses outros dons. Faz necessário uma ação conjunta de todos esses outros dons, né, que são os dons de revelação e de conhecimento sobrenatural. Então, falar de forma sobrenatural, falar de forma profética, não é como nós estamos ouvindo aí hoje nessas igrejas, né? Ah, eu vou profetizar na sua vida, é isso, é isso, é isso. A pessoa está falando aquilo que vem na mente, aquilo que vem na boca. Profetizar envolve muito mais, envolve um conjunto de dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom de revelação, dom de interpretação de línguas, discernimento de espírito, para saber se aquilo vem da sua mente, ou se é influência de Satanás, ou se é uma inspiração do Espírito Santo. Então, não é tão simples assim, por isso precisa esse revestimento. Por isso precisa essa ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Vamos lá, o dom de profecia, ele serve para edificar, exortar e consolar. Ele tem essas três finalidades. Edificar, que é motivar a pessoa, serve também para exortar, que é corrigir a pessoa, e serve também para consolar aquele que está oprimido, aquele que está debaixo de grande opressão. E o dom de línguas, né? O dom de línguas, que pode vir de diversas formas, de diversas maneiras, em línguas angelicais, em línguas pátrias. Então existe aí várias maneiras, várias formas de você receber essa unção, de você receber essa habilidade, de você ter esse revestimento para a glória de Deus, para o poder de Deus, para o mover de Deus. Amém? Também o dom de interpretação de línguas, que ele equivale ao dom de profecia, mas ele serve o quê? Para revelar aquilo que está sendo falado em espírito. Geralmente ele é usado quando é profecia. Quando alguém fala profeticamente em línguas angelicais, tem aquele que interpreta, tem aquele que recebe de Deus a interpretação e fala com a igreja, trazendo ali a revelação dos dons. Todo cristão, ele é capacitado por Deus, né? Ele recebe uma capacidade de Deus para poder mover, para poder trabalhar, para poder servir. Agora, essa capacidade, ela pode ser aperfeiçoada com a unção. Você pode ter uma capacidade, mas não ter unção. Então é necessário o quê? Que você busque unção. E para você buscar unção, você vai ter que buscar esse revestimento de poder. E isso se alcança através de muita oração, meditação na palavra e também jejuns, né? Sem isso você não consegue, você não alcança. Vamos lá. Todo cristão, ele é capacitado por Deus para alguma coisa, para trabalhar na obra de Deus. Então ninguém é chamado para ficar só ali no banco, sentadinho assim, ó, olhando o que está acontecendo. Não. Todos são capacitados. Primeiro, para anunciar o reino de Deus. Tá? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não falar mal, pegarão na áspide da serpente, enfim, terá revestimento para qualquer situação, terá revestimento para qualquer tipo de vivência. Então que Deus venha te inspirar nisso, para que você venha buscar. Comece orando, depois você vai orar e estudar na palavra.
E depois você vai orar, estudar na palavra e jejuar. E aí você vai receber esse revestimento. Tá? Não tem outra forma, não tem outra forma. Tá? Faça isso e você será grandemente abençoado. E você vai ter esse revestimento de poder. E você vai ser útil para o reino de Deus. Vamos lá. Ainda sobre os dons de serviço, né? A capacidade. Deus tem um lugar para todo aquele que busca, né? Todo aquele que se dispõe a trabalhar, todo aquele que está com vontade de fazer algo para Deus. Vamos orar, clamar, buscar no Senhor, vamos de uma forma desejosa buscar no Senhor, encontrar no Senhor, para que nós possamos então ter esse revestimento de poder, ter esse revestimento da graça de Deus, ter esse revestimento da glória de Deus, para que nós possamos assim estar cheios da graça de Deus, cheios da glória de Deus, transformados pelo poder de Deus. Amém. Vamos lá. A diversidade de dons, são muitos os dons. Deus tem concedido a cada dia na igreja, a cada tempo na igreja, para um e para outro, dons específicos. Quem é que escolhe o dom? É o pastor que vai lá e fala, você vai fazer isso, fazer... Não. É o Espírito Santo de Deus, tá? É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Então você vai ter esse revestimento de poder dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar, que vai conceder, para que você possa então ter essa ação espiritual na sua vida. Vamos lá. A diversidade de dons, né? Jesus, ele ganhou a popularidade através dos sinais que ele realizava, e os discípulos receberam essa promessa que também fariam as mesmas obras e até maiores, porque Jesus estaria junto com Deus para interceder. E em Atos 2 se cumpriu isso aí, e desde ali de Atos 2, a igreja de Jesus vem sendo abençoada pelos dons. Portanto, seja um abençoador do povo de Deus, seja um abençoador do reino de Deus, para que nós possamos assim ver o agir da glória e do poder do Senhor, para que nós possamos assim ver o mover da graça e do poder do Senhor. Vamos lá. Busque isso em fé, seja útil, seja uma ferramenta do Espírito Santo, e eu tenho certeza que isso vai ser bom para você. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua vida. Eu tenho certeza que a sua fé vai mudar. O seu comprometimento com a obra de Deus vai mudar. Você não vai fazer mais assim, se der eu faço. O dia que der eu faço, você vai sentir alegria em fazer. Você vai parar qualquer coisa que você está fazendo para ir lá e fazer isso. Então experimente esse revestimento, busque esse revestimento, e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. E você vai ver o quanto vai transformar a sua vida. Você vai ver o quanto a sua vida será mudada, vai ser regenerada. Então busque esse revestimento de poder, busque essa graça na sua vida, e você vai ver o Espírito Santo te usar, o Espírito Santo mover a sua vida, o Espírito Santo operar através de você. Você será útil para as pessoas, você será útil para o reino de Deus, você será útil para a sua família, para a sua casa, você será útil para as pessoas que você ama, e você será útil até para as pessoas que você não conhece. Você vai sair dessa fragilidade, você vai sair dessa fraqueza, você vai sair desse desânimo, você vai sair desse abatimento. Seja útil, e você vai ver a grandeza de Deus, e você vai ver o mover de Deus, você vai ver o poder de Deus na sua vida. Amém? Para concluir essa lição, o uso dos dons deve visar a edificação e o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Nenhum cristão pode fazer ou pode dizer que é incapaz de fazer alguma tarefa na igreja. Isso porque o Espírito Santo capacita cada um como ele acha
E quando a pessoa se coloca mesmo à disposição, o Espírito Santo reveste de poder. Perdão. Então, se você tem uma capacidade, habilidade, se você tem algum talento, e você então passa a orar, passa a estudar a palavra e passa a buscar o revestimento de poder, isso que você faz, você vai fazer muito melhor. Porque hoje você está fazendo pela sua capacidade. Mas quando você se colocar mesmo à disposição, aí você vai fazer com a capacidade do Espírito Santo, com o revestimento do Espírito Santo, né? Você vai fazer com a unção do Espírito Santo. E aí você vai receber, você vai ter essa unção, você vai ter esse poder, você vai ter essa habilidade para que o poder de Deus seja na sua vida, para que a graça de Deus seja na sua vida. Deus seja louvado e que você possa ser grandemente abençoado e que você possa ser bênção de Deus na vida de muita gente. Estude mais sobre isso, busque mais sobre isso. Quiser entender um pouco mais, vamos conversar, entre em contato, vamos ter a revelação dessa palavra em nossos corações, em nossas mentes. Vamos ter a revelação dessa palavra em nós, para que Deus possa abençoar grandemente. Deus seja louvado, e estando aqui em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé, né? Se você está em Moçambique, procure o pastor Marcelino, o pastor Michone. Se você está perto da gente, venha congregar, venha estudar, venha meditar na palavra junto, e Deus vai te abençoar grandemente, tá? Agora, não fique isolado, não fique só, não fique acuado, mas busque a presença de Deus, busque a glória de Deus na sua vida, e Deus te abençoará grandemente. Louvado seja Deus com essas palavras, e se essa palavra foi boa para você, reveja essa aula. Se você perdeu as aulas anteriores, veja aí no Facebook, nas datas de domingos, e você vai ver as aulas anteriores, ou então pelo YouTube, no canal IEMM TV, IEMM TV, as iniciais de Igreja Evangélica Missionária Moriá. Lá tem a playlist, e na playlist as aulas estão separadas por tema, e você assiste a primeira, e aí já vem a segunda, a terceira, tudo na sequência que o próprio sistema ali do YouTube proporciona, tá? Então, acompanhe, compartilhe, divulgue, inscreva-se também no nosso canal no YouTube, porque nós precisamos chegar a mil inscritos. Divulgue também nosso canal do YouTube, porque nós precisamos chegar a 1000 inscritos para que possamos fazer as transmissões ao vivo por lá. Então, nos ajude na divulgação, e Deus te abençoará grandemente. Amém? Deus seja louvado, e tenham todos um domingo repleto de graça, de paz e felicidade. Mas não deixe de congregar e não deixe de estar juntos. Deus seja louvado.